Sobre mindfulness, né? Essa palavra que vem sendo falada, as pessoas talvez não conheçam, mas talvez já tenham ouvido esse termo, um termo que parece complicado do inglês, que no português foi traduzido como atenção plena. A atenção plena é basicamente o exercício, o treino de prestar atenção no momento presente intencionalmente, ou seja, uma escolha de você trazer a atenção para onde você está, para aquilo que você está vivendo e sentindo, e fazendo Uhum, isso com abertura e gentileza. uhum, Essa é a melhor definição de mindfulness, né? Além uhum, de buscar trazer a atenção totalmente presente, fazer isso de uma determinada forma. Primeira que é essa, como uma escolha, então você é livre para isso, é a escolha de trazer a atenção para o momento presente, que é o momento que você está vivendo nesse aqui, nesse agora, olhando uhum. para tudo, toda essa realidade que te envolve dentro e fora de você. Essa é a melhor definição de mindfulness, né, que a gente pode trazer. Uhum. Então, na verdade, o mindfulness é apenas é, uma tradução da atenção plena. Foi Isso. cunhado por alguns pesquisadores americanos, né? E como a Uhum, gente está falando de dor crônica, a gente vai ter que citar o John Kabat-Zinn, que é um pesquisador da Universidade de Massachusetts, que desenvolveu sim. um protocolo específico para dores crônicas. A gente vai falar um pouquinho disso. Existem milhares de linhas meditativas, né? Aquelas Sim. que têm um cunho religioso, que são praticadas dentro de um contexto, ligados a uma região, uma cultura, e o Uhum, mindfulness é essa proposta de que você obtenha os resultados, né, da meditação, mas sem necessariamente se envolver com esse lado. Então, ele é resultado de várias pesquisas que justamente foram, são algumas décadas já, né, que os neurocientistas se debruçaram sobre isso para sintetizar aquelas características da prática que poderiam trazer benefícios sem essa uhum, necessidade de um envolvimento religioso. De que certo. benefícios eu estou falando? Estou falando Aham, de qualidade de sono, além da capacidade de estar presente, né? Mas eu estou certo. falando da saúde física, da saúde psicoemocional, o equilíbrio das emoções, a melhora do sono, dos relacionamentos. Então, de verdade, é, é um conjunto de benefícios, né, transversais que impactam diretamente a qualidade de vida de quem pratica. Uhum. E quando você fala dos benefícios, esses benefícios, como é que eles chegam? Como é que eles acontecem? Olha, A partir primeiro, da prática? Vai isso, na sua sequência, a tá? primeira condição é a É, regularidade na prática, né? É a certo, certo. regularidade. E à medida em que você pratique, a gente está falando de uma prática que é para a vida toda, né? Então, à Uhum, medida em que uhum, você pratica, você vai ganhando mais consciência de você mesma. Você uhum, vai se compreendendo melhor, reconhecendo uhum, padrões, né? Padrões de medo, padrões de uhum, ansiedade, padrões que te uhum, caracterizam, vêm te acompanhando, às vezes desnecessariamente. E à medida em que você ganha consciência sobre eles, você ganha também, então, a possibilidade de manejar de uma forma diferente, né? Então, se eu percebo que determinadas situações me deixam ansiosas, eu consigo ter maior clareza, primeiro dos gatilhos, né, que estão presentes ali, que disparam em mim a ansiedade, ou mesmo uhum, uma sensação de dor. Então, a prática de mindfulness, ela vai, primeiro, trazer uma disciplina muito importante, né? A uhum, disciplina da pausa. É aquele tempo seu onde você vai olhar para você e nesse tempo muitas coisas acontecem, coisas aparentemente muito simples, mas também com um alcance muito poderoso. Então, nesse tempo de uhum, pausa, o sistema nervoso se equaliza, e o próprio metabolismo, né, tem a chance de se autorregular. A gente uhum, entra numa vagotonia e a gente sabe que, por exemplo, no caso das dores crônicas, Débora, você que também trabalha com isso, nas dores crônicas você tem um estímulo ali constante
para a sim. simpaticotonia, né? Onde Uhum, os hormônios, os neurotransmissores do cortisol, da adrenalina, né, associados ao estresse, eles estão sendo permanentemente descarregados na corrente sanguínea. Se você não se permite essa pausa ou não tem um tempo para equalizar essa balança, é provável que o nível de cronicidade, né, pode uhum, uhum, ampliar, pode crescer. E uhum. esse é só um dos Ou, aspectos, né? um dos aspectos, sim. É só para assim, falar para o pessoal o que é, simplifica-se, o que é vagotonia, Sim, isso. A gente que eu está acho que é falando do importante. sistema nervoso, a gente está falando do Isso, sistema nervoso autônomo, né? Então, a isso. gente tem o simpático e o parasimpático. E é importante que os dois estejam, digamos assim, num balanço, é um balanço dinâmico, né? Equilíbrio. Uhum, Quando você tem que entrar em atividade, você está atuando no modo simpático. Quando você está em uhum, repouso, ou com determinadas funções, né? Por exemplo, a digestão também responde ao parasimpático, que é a vagotonia, de uma forma autônoma. Então, quando você entra numa pausa, você está dando a chance de que aquele excesso de atividade, que muitas vezes traz muito ruído para as nossas cabeças, né? Trazem pensamentos recorrentes, enfim, e toda a ansiedade deriva disso. Então, você abre um campo de silêncio onde tudo isso pode se equalizar, se reharmonizar. É muito simples, porém não fácil necessariamente. Então, porque é o que mais eu lembro quando eu comecei a fazer e eu vejo que é o que mais é o que todo mundo traz, é essa dificuldade de começar, né? E tem uma questão assim, no começo a gente fala assim, não, o que, que é pensar em nada? Né? O que, que é ficar esse tempo, essa pausa, esse silêncio? Fala um pouquinho. Que bom que você tocou nesse ponto, porque muita gente não se abre para experimentar a meditação com esse equívoco, esse Uhum. pressuposto de que para meditar você precisa parar os pensamentos. Porque não é Isso não é possível, né? verdade. Não, eu não diria que não é possível, eventualmente pode acontecer de uma forma natural, mas não é Hum, pensando que você vai parar de pensar, entende? sim, isso é Então, legal. não é pensando que você vai parar os pensamentos. E o que que a gente faz então quando a gente se dispõe a esse momento de pausa? A Uhum. gente entra num estado de observação, de autoobservação. Certo. Autoobservação em que sentido? Todos os Uhum. sentidos que nos compõem, ou seja, eu observo o corpo, observo as sensações que estão presentes nesse momento no meu corpo, o que eu estou Uhum. sentindo, se tem uma pressão no peito, uma respiração que é fluida ou que não é, digamos, interrompida ou encurtada, eu vou reconhecendo o estado, como é que eu estou nesse momento. Isso no nível Uhum. físico. E à medida em que eu Uhum. vou respirando, e existem aí vários recursos da própria respiração, né? À medida em que eu vou respirando de uma determinada maneira, eu posso ir modulando os meus estados de ânimo. Então, Uhum. esse é um lado da meditação que está mais, a gente está falando ainda do nível físico, né? Mas à medida em que eu começo por essa camada do físico, eu vou também ganhando a condição, conquistando a condição de aprofundar em outras camadas do não físico. Então, eu estou falando de pensamentos, de emoções, né? De outras sensações. Então, eu vou usando todos os meus cinco sentidos para me trazer para esse reconhecimento do agora. Os cinco sentidos, eles são Uhum. os recursos que a gente tem que nos falam da realidade do presente, porque é através deles, né, que o corpo lê e interage com o ambiente que nos cerca, né? E Uhum. ao mesmo tempo também expressa o ambiente que está sendo vivido internamente, o ambiente dos pensamentos, das emoções, né, das cargas e memórias, de tudo aquilo que eu trago em mim. Então, Uhum. eu tô falando de uma pausa para se reorganizar nesse todo, se reconhecer como uma unidade, como um sistema,
onde as coisas, né, querendo ou não, estão entrelaçadas. O que você pensa impacta no corpo, e o que você Uhum. sente no corpo estimula determinados pensamentos e emoções e sentimentos, né? Então, a pausa é basicamente um olhar para tudo isso, Uhum. se permitir abrir esse espaço para olhar mesmo, né? Para olhar e se reconhecer e também poder se acolher, também poder se compreender, entender as necessidades que estão presentes no teu dia a dia, que você talvez não esteja olhando ou considerando, né? E assim por diante, a gente vai olhando para essa vida que é o corpo, que é o nosso ser. O corpo é uma instância do nosso ser. E à medida em que a gente vai praticando, a gente vai também alcançando uma maior consciência sobre a própria consciência desse ser, Uhum. né? Desse eu. Uhum. Quem sou eu? Né? E o meu corpo é um meu corpo ou um eu corpo? Né? Tem coisas muito interessantes aí se a gente for se aprofundar nessa discussão. Mas, É, Débora, sabe o que é então, ah, interessante que eu queria comentar? uhum. Falando de dor crônica, a dor, Uhum. o universo da dor é um universo muito particular, muito curioso, né? Quando a Sim. gente olha para a dor, não só no concreto da dor, mas Uhum. naquilo que é o não físico. Sim. Existe a dor concreta, aquela área que pega, que dói, que onde você tem ali Corpo. uma sensação de muito desconforto, uma Uhum. limitação, enfim, né? E existe todo um conjunto não físico em torno dessa dor, que são as nossas interpretações sobre ela. O que a gente se Uhum. diz dela, como a gente se Uhum. relaciona com ela, de que maneira ela impacta a nossa vida e a gente, diante desse impacto, reage, né? Ou responde. Como, sabe, qual a qualidade do nosso viver a partir de uma consciência sobre a dor, né? Isso é Uhum. muito interessante. E também E um qual paralelo. significa, entra também a questão do significado, assim, no sentido de que porque é horrível dizer isso para quem tem dor crônica, mas do sentido dessa dor, a que serviço ela está ali, a gente pode também pensar por aí ou não seria esse caminho? É natural que as pessoas até se irritem um pouco com essa proposta, né? Sim, Olhar para a sim. dor, conversar com a Uhum, dor, uhum, perceber qual é o é, recado que ela traz e tal. Isso realmente pode acontecer porque, num estado de dor, tudo que você quer é não sentir dor. não E sentir não, dor. e que ela não te limite, né? Você quer uma Uhum, solução imediata para aquilo. uhum, E por uhum. isso muitos É, recorrem a uma droga imediatamente, ou uma que pílula possa ali, resolver aquele que possa momento, isso. resolver. Mas, Eu trouxe isso, é, não te cortando, para que a gente possa, só para trazer um pouco da minha prática, no trabalho corporal, a gente trabalha muito com isso de reconhecer a dor, de entender a dor, uma coisa assim, olha, faça as pazes com a dor, porque ela é uma informação, ela está dizendo algo a respeito do seu corpo, e é irritante, mas não existe um outro caminho, a não ser se você for só rejeitar a dor, fica complicado. pois Na é, prática do mindfulness, vai meio que por aí também, de olha poder só. ser amigo da dor, como é que é? Vai, ser, A questão vai fazendo essa. não é exatamente ser amigo, né? Alguém comentou aqui que a dor nos engessa. Então, tem esse Isso. lado da frustração, da limitação, de uma dor que não é só a física, né? É a dor Uhum, sobre todas as perdas que a gente uhum, precisa administrar a partir dessa dor física. É a uhum, impossibilidade de fazer um movimento, de uma viagem, de uma experiência, de uma determinada convivência, porque ela impacta diretamente o nosso ânimo, caso não seja possível administrá-la limita. bem, né? Então, Uhum, uhum, esse ponto, Débora, é muito importante sobre a questão da aceitação ou não, uhum, e esse paralelo que eu queria construir aqui com vocês. ok. Nesse sentido de uma perda,
né? Então, do todo, a dor é assim. Muitas vezes a gente olha para ela que quando eu vejo todo da minha vida, eu perdi um pedaço com a dor. Então, a gente está falando de uma perda. E essa perda, do ponto de vista psicoemocional, ela tem um processo que é muito parecido com o luto, né? Sim. Por isso que muitas pessoas entram também em depressão na experiência da dor, né? Porque faz Uhum. contato com a impotência, faz contato Sim. com várias questões que são de fato difíceis. Então, se a gente considerar essa questão do luto, é, todo luto, toda perda, ela tem 4 estágios. Você não necessariamente vai passar pelos 4, né? Tem Tá, pessoas tá. que têm um determinado histórico ou já adotam Uhum. por talvez um perfil, uma natureza, um aprendizado, uma postura Uhum. que, digamos assim, encurta um pouco o caminho. Mas quais seriam os estágios? Uhum. Primeiro, a negação, né? A gente não Tá. quer que a dor esteja lá. E a gente Sim. luta contra essa dor. E isso faz Uhum. o quê? Que ela cresça, a sensação da dor aumente. Uhum. Infelizmente, é assim que acontece. Então, o primeiro estágio tende a ser esse, negar a dor. O segundo Sim. é me revoltar contra ela. Puxa, que droga, eu não posso mais fazer isso, aquilo, enfim, você fica se debatendo, se degladiando internamente com as limitações, com a frustração, com a perda. Isso também faz com que a sensação da dor aumente, porque nesse Uhum. momento você está fixado nela. Sim. E nesse paralelo com o luto, o terceiro estágio seria a negociação. O que que eu posso fazer a respeito? Será que se eu tomar, se eu falar com alguém, se eu for ao médico, né? O que que eu faço o que que eu posso fazer? O que que eu posso tentar fazer? Né? Então, esse é o terceiro estágio, para chegar no quarto, que é o da aceitação. Né? Sim. Às vezes o médico chega Sim. e fala assim: olha, eu sinto muito, você vai ter que aprender a conviver com isso. E se a É, palavra do é, médico é uma isso, autoridade, e de fato isso não que eu ia falar existe, agora. E é complicado, né? Porque algumas, isso você vai ter que viver com essa dor o resto da sua vida, é quase que uma profecia, né? Sinari, tira a esperança, porque a gente tem o médico como autoridade exato. e Nem sempre isso ajuda, complica. né? É, E nem nem sempre sempre isso isso é ajuda. fato, nem sempre isso é um fato também, uma condenação, né? É Sim. importante, é muito importante ter muito discernimento dos dois lados. O médico no sentido Sim. de cuidado com a fala e o Uhum. paciente no sentido de uma escuta seletiva, é só a perspectiva do médico. Né? Pode ser Uhum. que Uhum. nesse momento, inclusive, não tenha uma saída, mas talvez no momento seguinte, passa um ano, as tecnologias se desenvolvem, os recursos se ampliam, ou um novo médico, né, entra no teu Uhum. caminho e você descobre, então, uma outra possibilidade. Essa questão da Uhum. esperança é, de fato, algo muito importante, Débora. Eu acho crucial nesse processo todo da dor crônica, poder ver uma luz no final do túnel faz toda a diferença para sair desse ciclo. Ô, Débora, e é importante também a gente lembrar que em algum É, momento todo ser humano vai experimentar uma dor, né? E a uhum, dor do exato. envelhecimento, né? E existe a dor do Uhum, físico e a dor do envelhecimento. Então, exato. E qual é tem. a perspectiva que a gente traz sobre isso? É muito Uhum, importante, faz muita diferença. Então, eu queria até frisar isso, que os uhum, contornos e a profundidade da dor é definido por aquilo que eu adiciono a ela, é a minha perspectiva não física, onde entram exato. sonhos, valores ou frustrações, ou a interpretação do fato que me trouxe a dor. Enfim, tem Uhum. muito mais do não Momento, físico. do não, o momento de vida, né, Sinara? Eu quero só pontuar na sua fala, em Uhum, todos esses momentos que você está falando, e no caso da mulher, quando a mulher entra no período do climatério, tem a questão dos hormônios, que atuam, por isso que é comum uma mulher começar a desenvolver dores crônicas no período do climatério, porque daí tem mais esse componente que é a questão do desequilíbrio não, há uma redução
é assim, ladeira abaixo, né? E com E de tudo isso, hormônios. sim, e com toda essa oscilação hormonal, ela fica muito sensível, Isso, extremamente sensível, né? Sensível em exato. todos os sentidos. Por isso Uhum, é muito importante, às vezes, buscar um apoio, uma ajuda. Inclusive, Débora, não foi. só para as mulheres, né, que estão com essa sensibilidade no período do climatério, mas para qualquer pessoa que tenha a Uhum, experiência da dor, é muito importante a fala, observar a exato. fala. A fala não só pela questão de tudo que o Freud e o Lacan apontam, né? Que o Marshall Uhum, Rosenberg também coloca, mas uhum, a fala ela tem um poder muito importante aí na questão da dor, que ela pode reforçar a dor, como uhum, ela pode neutralizar um pouco, suavizar um pouco a intensidade da dor. Sabe aquela pessoa que vive reclamando? Ai, meu sim. Deus, ai, a minha dor, ai, as O minhas poli... costas, ai, não aguento, ai, isso, ai, aquilo. Então, ela está reforçando pela fala um padrão de dor e, inclusive, impactando com a sua dor e a sua fala as pessoas que estão por perto. E à medida em Exato. que os relacionamentos começam a se desgastar, você vê como tudo é uma Uhum, relação sistêmica, né? sistêmica. E quando os relacionamentos começam a entrar num nível de desgaste por conta desse padrão de fala, de comportamento em função da dor, Uhum, a tendência é que ela sinta ainda mais dor, né? sim. É E ela porque daí tem comece. todo um. Tem todo um. É complicado a questão do vitimismo, mas acaba entrando nesse quadro, né? Você não entende a minha dor, entra nesse contexto familiar, sistêmico, né? E você não entende a minha dor nesse momento. E também é complicado porque a pessoa que tem a dor crônica, ela sente a dor. Não é que ela tem essa dor, ela é vinda de um contexto, seja sociocultural, emocional, mas ela sente, né? E parece que daí o outro não está dando credibilidade para a dor que ela sente. Então aí a ansiedade, a angústia, a depressão, tudo aumenta, né, Sinara? Exatamente, isso acontece, e aí a importância de fazer uma autogestão, né? Observar a Isso. fala, corrigir a fala, Uhum, olhar para essa dor com um pouco mais de uhum, consciência, no sentido de que você pode estar com dor, mas você não é a dor, né? Não isso. se misturar com ela, não se perder na dor. Isso é muito, muito importante. Não se deixar sequestrar por um aspecto de Uhum, uma vivência pontual do corpo, deixando que isso possa comprometer todo o resto da tua vida. Tua vida é um infinito, né? É muito maior do que uma dor. E a gente, veja, não está minimizando e nem subestimando a dor. Porque sim. são duas coisas que a gente definitivamente não pode fazer com a dor: nem Uhum. subestimar e nem superestimar. Super valores. Exato. É. É por isso É a bem pausa. colocado. Uhum, Nessa pausa meditativa, a gente olha para a realidade e aí vou retomando o Kabat-Zinn, né? O que que ele propõe? Ele propõe aham. que você olhe com o olhar aberto. Lembra que a definição do mindfulness? Você E- está presente, reconhece as sensações, o que está doendo, como que é Uhum, essa dor, que profundidade e alcance ela tem, o que que ela representa para você. Enfim, você vai observando, observando com abertura e gentileza para olhar qual é a uhum, verdade dessa dor. Ela é uhum. tão profunda quanto a minha fala denuncia? Ou a minha fala exagera? Ou através da Exato. minha fala viciada e exagerada, a minha dor dói mais? A gente Uhum. vai começando a ganhar consciência sobre, opa, eu estou Sobre isso. passando do limite aqui, olha, é Uhum, desnecessário eu falar tanto assim, uhum, porque isso está uhum. comprometendo as pessoas à minha volta, está me Exato. vitimizando, está me inferiorizando, enfim, né? E não ajuda, né? Porque se Não ajuda. ajudasse, se o fato de você reclamar fosse resolver as coisas, puxa, seria muito fácil, né? Lógico. A Giovana está falando aqui que é super importante ter a percepção da dor. É isso mesmo, Giovana?
É isso que a Sinara está fazendo. Essa percepção nesse contexto geral, né? Como você trouxe. Pontuar, né? Isso. Que E olhar para. medida. Aham. E, Débora, eu queria reforçar isso com o pessoal aqui, olhar para Uhum, a dor do uhum, corpo, a dor concreta, antes dela ganhar qualquer interpretação, como aham, um sinal. É só um sinal, não só no sentido de subestimar a dor, tá? Mas ela é um sinal pontual sobre uhum, alguma coisa que precisa da minha atenção. sim. Primeiro é isso. Então a gente precisa É, distinguir o que é o fato da dor e o que é a interpretação e o enredo da dor. a Dani está falando aqui que pensar em qual é a verdade dessa dor é muito importante mesmo. É isso aí. Pensar qual é a Sim. verdade dessa dor. É isso mesmo. E eu não sei como está nosso tempo, mas eu queria deixar, por exemplo, alguns passozinhos, assim, reforçando essas ideias Ah, que que a gente está bacana! trazendo. Eu acho que todo mundo vai gostar. Tem alguém que quer fazer alguma pergunta? Coloca aqui que às vezes eu consigo pegar. Diga, Sinara, conta os passos. Então, Conta os olha, passos. va- vamos falar em termos de gestão da dor, né? Tá, É muito ok. importante olhar, e ganhar consciência sobre a perspectiva que a gente traz sobre essa dor. Não Uhum, negar, reconhecer que ela está presente, que é uma dor física, né? E olhar com cuidado para ela. Com certo. cuidado, com atenção, com gentileza e com uma escuta aberta para esse corpo, porque toda dor tem a sua história e o seu contexto, não é? Então, quando eu me Isso. abro para olhar o que essa dor está envolvendo ou de que maneira ela está impactando minha vida, mas a partir desse lugar que observa sem culpa, sem comparação, sem julgamento, apenas fato, o que é o fato da dor. Então, eu estou Isso. caminhando, e aí é o segundo ponto, que é a Uhum, compreensão. Eu vou certo. compreender esse contexto da dor, como é que ela surgiu, qual foi o primeiro gatilho, que recado ela pode estar trazendo, né, sobre o meu estado de saúde, físico, psicoemocional, sobre os movimentos da minha rotina e também sobre pensamentos, emoções. Às vezes essa dor Uhum, fala de dores mais profundas da infância, não é? Num sim. sentido simbólico. Aí a gente tem as leis biológicas, o Dr. Hammer, da Nova Medicina Germânica, para nos ajudar a entender o corpo como esse sistema, né, somático. Uhum. E então, primeiro a visão, a compreensão, depois os impactos. Como essa dor está impactando a minha vida hoje? Que Isso é muito limitações? importante. Isso, Até ganhar para tomar consciência sobre atitude, né? isso. E ganhar É consciência isso. até para. E a É a atitude é o chave para a próximo mudança. passo. A Ah, atitude é tá. o próximo passo. Então, eu Uhum, vejo, eu trago o meu olhar cuidadoso para esses impactos, para reconhecer como ela está mexendo com a minha vida, trazendo uhum, limitações, mudando a minha rotina, impactando uhum, relacionamentos, né? E também que nível de relevância ela tem no todo da minha uhum, vida, uhum, né? Quais uhum. são os limites que eu reconheço que ela traz? E será que eles são necessários, eles são reais ou são projeções de medo, né? Nossa, eu tenho medo que vá doer, então eu nem me disponho a fazer determinados movimentos, né? Olha, alguém perguntou Sinara? aqui o nome do Ah, você médico viu? alemão. É. Sim, é Isso. o Dr. Tá. Hammer da Rami. medicina. Isso, ele mapeou as 5 leis biológicas da nova medicina germânica. Então, para quem Isso. quiser entender essa relação, né, do corpo como um sistema vivo de feedbacks do campo psicoemocional, o trabalho do Dr. Hammer é muito, muito importante, né? Uhum. Então, olha, nós falamos da Nova medicina visão, germânica. isso, falamos da visão, da compreensão dos impactos, e aí o quarto item seria essa autoavaliação, né? O que eu posso fazer em relação aos gatilhos dessa dor, né? Será que eu Uhum. posso mudar alguma coisa, ajustar alguma coisa no meu comportamento, nos meus movimentos rotineiros,
Uhum. para colaborar comigo mesmo, né, nesse sentido, ou quem poderia me ajudar, o que poderia me ajudar. Então a gente vai fazendo trazendo um olhar muito Uhum. mais construtivo, proativo em relação à nossa saúde, em vez de se perder no vitimismo da dor, né? E o Exato. quinto ponto, Débora, é justamente essa atitude. Como eu, Uhum. primeiro, né? Como que eu escolho, então, me relacionar com ela? Eu vou ter uma atitude passiva, uma atitude proativa ou uma atitude Uhum. neutra, porque já tentei tantas coisas e, né, nada parece funcionar. Aí você entra num exercício da escolha, né? Uhum. Olha, a Gica está lembrando aqui, o movimento é amigo da dor, é de Amigo da fato, dor. É né? isso mesmo. Agora, É. depende como esse movimento acontece. Se for um movimento que tiver É, carregado de todo esse conflito em relação com a dor, pode ser que ele se agrave, pode ser que ele agrave a dor, né? Então, por Sinara, isso, isso, só sim, isso, reforçando, Débora, a tá. necessidade da gentileza, de trazer a gentileza para o corpo. Desculpa, era isso que eu Sim. queria pontuar. Não, eu ia falar exatamente isso. Quando você traz, que movimento? Não é qualquer movimento. E aí não é qualquer movimento, achei super legal isso que você falou, porque eu trago isso para o corpo, que assim, não é qualquer movimento na vida, não Uhum. é qualquer movimento em relação a você, e não é qualquer movimento corporal. Porque no trabalho da ginástica holística, no trabalho do Feldenkrais, você está trazendo a questão da gentileza, os movimentos nesses trabalhos da educação somática, eles também são regidos pela gentileza. Você está o tempo todo. Estou com o telefone aqui, peraí. Você está o tempo todo se escutando e sendo gentil com o movimento. Então, é o movimento nessas três esferas. Pois Era é, isso. Débora. E olha que bacana, né? A gente poder olhar o corpo como um espaço de Uhum. vida, não como um produto. Não como um produto. Isso é absolutamente relevante porque a gente tem todo um arranjo, uma cultura, uma comunicação mercadológica que Vai olha, exato, que contra essa trata o corpo tendência mercadológica, estética, né, Sinara? não só a estética, mas o corpo como apenas uma utilidade. A gente olha às vezes, tanto é que a gente fala em termos de vida útil, né? Quando a gente olha para a nossa vida, a gente fala em termos de vida útil. Isso é uma expressão de produto, né? Sim. Quanto tempo isso é É. útil? Quanto Imagina, tempo isso é útil? olha o impacto que apenas isso pode trazer na nossa vida, Exato. nossa Muito relação com a gente legal. mesmo. Muito bacana isso que você trouxe. Muito bom. Gente, Então, como eu te perguntas? falei, esse Vai assunto falando. rende, esse assunto rende muito, Débora. Muito, muito. Mas pode continuar. Eu não sei quantos minutos, eu no fim me perdi um pouquinho aqui, mas eu acredito normalmente ele Ele avisa, deve. né? Ele Eu avisa, acho mas que a gente tem nós, mais uns eu acho 5 que a gente está quase minutinhos. estourando. Na minha A conta gente aqui, deve ter uns até 5 os três. minutinhos. Uhum, Olha, ok, se eu puder então fechar com as posturas que o Kabat-Zinn recomenda, né, para a bacana. prática, que não servem só para a prática meditativa, a prática formal, que é aquela onde Sim. você se reserva, né, nesse tempo, nesse espaço, naquele horário, com aquela Uhum, regularidade e frequência, mas para o dia uhum, a dia também, que é, na verdade, o que a gente chama de prática informal. Então, qualquer sim. coisa, qualquer atividade que você estiver fazendo, você pode estar praticando mindfulness, estando Aham, totalmente presente ali, né? Então, olha uhum, só, quais são as posturas internas do mindfulness? Primeiro, uhum, mente aberta, abertura para descobrir mais sobre a vida. Um pouco de uhum, curiosidade, uma curiosidade gentil, né? uhum, uhum. E essa é uma pergunta importante para quem tem dor, Débora. Uma pergunta bem chave. O que Fala. mais o que mais eu posso perceber nesse agora, além da minha dor? Uhum, Quais são outras sensações que estão presentes no meu corpo, além da minha dor?
Uhum. né? Para abrir um pouco o campo do olhar, a perspectiva, né? E trazer, oxigenar esse espaço interno, abrir as janelas da mente, né? Para fazer Uhum. contato com aquilo que não é dor. Ok, a dor Sim. está fazendo parte da tua vida. E todo o resto que não é a dor, que também é parte da tua vida, começando pelo corpo, né? Uhum. Uhum. Então, essa é uma primeira atitude, que é a mente aberta, um olhar curioso e gentil. O não julgamento, que é super importante, não se culpar pela dor e nem culpar o outro, né? Não usar a dor como justificativas Aham. desnecessárias, Sim. né? Não se vitimizar na dor. Na dor. O terceiro ponto, não lutar contra ela. A dor não é Uhum. exatamente uma inimiga. Aham. Ela é um fato, é um sinal que está no corpo. Isso. A palavra sinal é bem bacana, né? Porque é um alerta. Ela Isso, tom uma exatamente. campainha ali, ó. Alguma coisa não tá Isso, legal. Olha para mim. exatamente. Então, esse é o terceiro ponto, não lutar contra a dor. O Uhum. quarto ponto é muito interessante, é o desapego. É o Uhum. desapego, porque às vezes a gente se afeiçoa, entre aspas, né? A gente se apega à dor porque ela acaba virando Não, uma muleta útil para justificar é, uma série de coisas no dia a dia, é né? a minha dor de estimação. Eu tenho paciente que chega na minha dor de estimação é essa. Então, peraí, se ela é de estimação, como é que vai ficar? Uhum. Ela não tem nem chance de ir embora, porque ela Não é? Se pode. ela é de estimação, como é que ela vai embora? Exato, né? Exatamente. Traz de volta a dor, né? Então, o Exato. desapego, Uhum. a paciência é uma virtude que a gente está perdendo nesses tempos automatizados, né? Uhum. Onde a gente não Uhum. vê mais processo, né? A gente quer Uhum. tudo pronto, e a paciência é algo muito importante para lidar com a dor. Uhum. Sexto ponto é finalmente a aceitação, né? A aceitação que ela, nesse momento, ela está sendo parte da tua realidade. Mas aí você Uhum. pode ativar a sétima postura, que é a confiança. A Ai, confiança que está relacionada diretamente à esperança, né? De que em algum momento ela pode passar, isso vai. né? Eu confio que É. ela, ok, hoje ela é parte da minha existência, da minha rotina, mas ela não precisa ser para estar ali para Eterna. sempre. Uhum. Exato. Né? A Uhum. gratidão, Débora, a oitava postura, que é, eu diria, que é a mais chave É que a gente a tem para chave sobreviver não só à dor, mas a qualquer outra a circunstância. tudo. Porque Exato. é o olhar da Concordo. gratidão que vai nos ajudar e apoiar todo esse processo anterior que a gente trilhou até agora, de, por Uhum. exemplo, olhar para as coisas que estão bem, que não são dor, que não doem na minha Uhum. vida e Uhum. que são Uhum. bênçãos na minha vida. Porque é exatamente isso que eu preciso para me fortalecer e vencer, né, os Uhum. desafios que a dor traz. Sim, sim. Então, a É a gratidão. grande chave. É, a A gratidão gratidão é. e o nono ponto, que é a generosidade, né? Aham. Gratidão e generosidade, todos eles andam Andam juntas. juntos. Isso, Todos andam juntos, é verdade. É. isso. Olha, a Giovana está fazendo um comentário aqui interessante. As pacientes falam que a dor é um inquilino. Às vezes é. Bom, melhor assim, né? Né? Eu Só que não ainda acho fazem melhor. receita, não pagam aluguel, elas só drenam a receita, a energia do corpo nessa medida. É, é, que ótimo, que bacana. Deixa eu ver quantos. Oi, tá todo mundo ouvindo? Tá me ouvindo, Sinara? Tô te ouvindo. Ah, tá me ouvindo? Que pode finalizar. Então, olha, eu acho que essas observações aí, como as básicas, né? Eu queria finalizar lembrando, pessoal, que, olha, você Uhum. pode estudar tudo no mundo, Débora, tudo, neurociência, tudo, né? Psicanálise. Psicanálise, os recursos da germânica, né? Ótica, Isso. Tudo que a gente todas é as apaixonada. tecnologias, todas as Isso. tecnologias mais extraordinárias Uhum. que estão disponíveis hoje. O fato Sim.
é que o que nos cura ainda é a simplicidade. Sim. A Simplicidade. simplicidade do amor. Porque eu penso que esse amor que você, né, começa a desenvolver e a pensar nesse amor por você também, ele é tão simples, né? Débora, pode haver coisa mais simples do que estar no presente? Uhum, uhum, Do que olhar para si mesmo como um espaço de vida, uma vida sim. consciente, uma vida abundante, que ok, Abundante. né? Que a dor não resume. Por maior que Uhum. seja a dor nunca vai te resumir, Ela né? não pode, exatamente, ela não pode resumir toda essa riqueza, todos essas esferas, esses cenários que a tua vida te proporciona, né? Isso. Te presenteia, né, Sinara? Que é tão lindo. Teve uma pergunta que alguém fez no início da live que não acabei Uhum. não respondendo. Se houver tempo, eu faço agora. Tá. Não Se é acontecer de cair, a gente volta um entra de, pouquinho só para ok, para finalizar. fechar, Tá. ok. Isso, Então, olha tá? só, eu tenho sim dores crônicas, né? Coluna, Uhum, uhum, hérnia, enfim, desgaste, né? Desgaste aham, no lombar e tudo isso. uhum, A maneira, mindfulness foi uma das melhores maneiras que eu encontrei de lidar com isso. Débora, eu era uma pessoa que eu não conseguia ficar sentada por mais de uhum, 40 minutos. Não entendi. conseguia, né? Hoje eu fico horas. Lógico que tem aí um limite, né? O meu limite, Sim, o meu limite. eu- Mas eu queria você se. comentar também uma experiência de dor que eu Uhum. tive há mais ou menos 20 anos. Nossa, 20 anos. é, Eu quase perdi o aham, braço direito. Meu braço ficou aham, deformado por 1 ano e meio. E eu aham, tinha, e eu tinha os pinos, né, a placa, eu tinha que recuperar os movimentos, apesar de toda aquela parafernália no meio do meu cotovelo. O que sim, aconteceu foi um acidente que implodiu o cotovelo. cotovelo. E Uhum, esse cotovelo tinha que ser reconstruído. Quando eu saí da primeira cirurgia, o médico falou: uhum, olha, eu sinto muito, mas eu preciso ser honesto contigo. Com sorte, você pode recuperar 10% do movimento do teu braço. Eu sendo destra e precisando do meu braço, né? ai, Trabalhar. doutores, sim, Isso. Então, o que que aconteceu? Era uma dor indescritível, Débora, indescritível ter que mexer o braço com tudo aqui. Eram 8 pinos, 2 placas gigantescas do tamanho da palma da minha mão, uma de cada uhum, lado do braço. E eu uhum, uhum, precisava fazer o braço funcionar, eu tinha uma janela de tempo para isso, ou seja, eu tinha que atravessar e lidar com aquela dor, né? sim, Querendo, era uma escolha. Ou eu lidava com a dor e tentava ampliar os 10% que ele tinha me dado, ou, aham, ou eu aceitava aquele veredito e me condenava, ok, né? É isso mesmo. Então, o que me ajudou é esse estado de presença, né? A uhum, presença no agora, uhum, olhando para a dor, reconhecendo que dói, mas usando a dor a teu favor, né? Usando a dor a teu favor. Eu me dizia, enquanto eu trabalho meu braço, então o que a gente se diz é muito importante, né? uhum, Quando eu olho o meu braço e eu vejo uma janela, uma possibilidade de resgatar o movimento, eu vou fazer uhum, tudo o que eu puder para isso, porque eu preciso colaborar comigo mesma, né? Enquanto eu faço isso, eu olho, poxa, eu tenho um braço direito, mas eu também tenho um esquerdo. Então, enquanto eu aham. fazia a fisioterapia todos os dias, De de um manhã, lado, tarde e à noite, eu ficava treinando a minha mão esquerda, né? Lógico que sim, depois de 1 ano e meio, outra cirurgia e várias coisas, eu consegui finalmente recuperar meu braço a ponto de aham, quem olha, isso é o relevante que eu queria trazer. Quem sim, olha para mim hoje não sonha que eu passei por isso, porque eu sim, consegui recuperar 90% dos movimentos do dos braço. movimentos. Uhum. Isso. E é interessante você trazer isso, Sinara, porque aí já não é um caso de dor crônica, né? É uma dor Isso, em não, eu estou função, é falando da diferente, relação.
dor, a relação isso, com a dor. a relação, é isso que eu ia falar. A relação com a dor, ela pode ser, ela pode ter esse funcionamento, como você tá trazendo, tanto numa dor aguda, né, como foi o caso, como numa dor crônica, que daí ela já tem um outro componente, né? Mas por Mas que eu trouxe isso, a Lívia? atitude é tudo. Porque a atitude, você está Mas trazendo isso. Mas tem um outro Pode... aspecto aí. Quando eu vim falar sobre dor crônica no sentido do autoconhecimento, né, Débora? Então, Isso, esse link que eu queria fazer. Embora esse episódio que eu descrevi agora, né, com o desafio do meu braço, não fosse a dor crônica, mas fosse um acidente, enfim, toda a complicação que teve, se eu não tivesse conseguido, ou se eu não tivesse minimamente aplicado ali a consciência de dar o meu melhor, eu teria que viver com uma outra dor crônica, né? Exato, que seria de uma limitação, me acompanhando para o resto da vida. Né? Por que que eu não fiz? Por que que eu não me empenhei? Ai, por que Aí você ia fazer valer o que o médico te falou. Pois né? Exatamente, a história da profecia Da autorrealizada, profecia, né? exato. Então, eu queria destacar isso, né, para muito bom, muito bom. para quem tem a relação com a dor, não deixar que essa dor se cronicize a tal ponto, eu não sei se esse verbo está certo, mas cronifique, não se cronifique a tal ponto de que provoque outras dores crônicas em outras instâncias do teu ser. Exato, porque, deixa eu só também complementar, porque uma dor crônica, um dia foi aguda, Sim, né? sim. Então, é muito importante esse exemplo que você traz. Se você não trabalha desde esse início, se você não se predispõe, isso vai cronificando, vai ficando ali, e daí sim esse tempo vai deixando essa dor ali de favorita, né? Exatamente. Então, o meu convite para as pessoas é se olharem com essa amorosidade, com uma curiosidade Muito lindo. gentil, fazer Muito contato lindo. com o que está presente, né? E poder se construir, ou melhor, dar continuidade, porque a gente é uma construção de si mesmo, né, o tempo todo, mas ampliar usar essa dor para ampliar os seus recursos e não te limitar neles. Porque o que a gente de fato, não pode ser limitado por uma dor. Não pode determinar, exato. A dor não pode determinar a forma com que você vai levar a tua vida. Você tem que mudar o rumo disso aí. Sinara, muito bom. Eu acho que está todo mundo aqui aplaudindo. Eu acho que todo mundo gostou muito. Eu não sei se você tem as palavras, algum fechamento final. Eu quero agradecer, né? Agradeço você, Débora, agradeço todos os participantes aqui que nos acompanharam, agradeço muito a oportunidade que se abriu aqui para a gente compartilhar esses conteúdos, essa visão. Eu gostaria, em outros tempos, de ter tido uma oportunidade como essa, né? E eu quero deixar o convite para as pessoas conhecerem mais o trabalho de Mindfulness. E podem contar com a gente, procurem a Luminária, e agradeço você e a todos aqui, Débora. Muito obrigada.